Estamos dando início ao 11º Fórum de Educação Física dos países do Mercosul, concomitante com o 3º Encontro Internacional de Estudantes de Educação Física. O Fórum de Educação Física do Mercosul, neste ano, como tema, a formação e o controle do exercício profissional. Os nossos objetivos é discutir a formação profissional em educação física nos países que compõem o Mercosul. Também queremos analisar a legislação específica da área e propor mecanismo de controle do exercício profissional para melhor integração, bem como a formação e ocupação no mercado de trabalho e integração. Com muita alegria, também, o Encontro Internacional de Estudantes de Educação Física, que se realizará hoje, dia 13, e amanhã, dia 14, neste mesmo horário, das 19 às 22 horas. O 3º Encontro Internacional de Estudantes de Educação Física está sendo organizado pela Comissão Especial de Estudantes da FIEP para que sejam feitas análises da conjuntura atual. Estudantes de diversos estados brasileiros e países da América do Sul terão a oportunidade, primeiramente, de aprofundar a discussão sobre temáticas que interessam diretamente aos futuros profissionais, como a formação profissional e perspectivas do mercado de trabalho. Para nós, do Conselho Federal de Educação Física, é uma alegria, pois neste ano o CONFEF estará comemorando os seus 15 anos desde que a lei foi sancionada, fazendo com que a nossa profissão seja uma profissão regulamentada. Este que vos fala é o professor Carlos Alberto Garcia, coordenador da Comissão do Mercosul. Quero de imediato passar ao nosso comandante-maior, professor Jorge Stahlhuber, presidente do Conselho Federal de Educação Física. Boa noite aos profissionais de educação física, coordenadores de curso, presidente de conselhos regionais, conselheiros e conselheiras, estudantes de educação física e participantes desse evento presencial e aos que nos acompanham virtualmente nessa mais essa jornada do evento do Mercosul. Cumprimentar primeiramente o coordenador da nossa comissão do Mercosul, nosso conselheiro Carlos Garcia, que brilhantemente vem conduzindo esse trabalho já há algum tempo, no sentido de podermos buscar não só a interação com os demais países do Mercosul, na verdade estendidos de uma certa forma a todos os países da América Latina, para que cada vez mais nós possamos buscar não só uma educação física de qualidade, mas sem dúvida nenhuma uma intervenção profissional de qualidade e segura. Sabemos que há diferenças nessas intervenções profissionais, nessas formações profissionais, mas a intenção desse fórum é exatamente proporcionar essa discussão, identificar as formas de podermos ter essa formação de qualidade e, sem dúvida nenhuma, estender toda essa experiência, toda a experiência que o Brasil hoje é pioneiro em nível mundial a respeito de termos uma lei reguladora do exercício profissional, uma certificação de registro e, evidentemente, a defesa da sociedade ser atendida em todas as práticas de atividade física, todos os serviços de atividades físicas e esportivas por profissional de educação física. Nós entendemos que isso é uma conquista social e a nossa responsabilidade, a nossa obrigação, além da fiscalização desse exercício, é buscar com que cada vez seja maior a legitimação dessa profissão através desse exercício profissional de qualidade. Hoje nós estamos no dia 13
do ano de 2013, duplamente sorte, já que 13 é o número da sorte. E nós queremos desejar não só sorte para todos nós, mas, evidentemente, além da sorte, que nós temos muita saúde, muita competência, muita disposição e trabalho para continuarmos avançando em todo esse trabalho, neste caso aqui, de interação com os países do Mercosul. Mais uma vez, cumprimentar a comissão pelo trabalho que vem realizando, não só pela realização do evento, mas, evidentemente, pelo trabalho que realiza ao longo do ano, né? A cada ano nós renovamos esse encontro, e, em particular, nesse momento, ao coordenador deste evento, deste fórum, desejando a todos um bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado, professor Jorge Tarrilber, presidente do CONFEF. Professor Carlos Alberto Nascimento, Carneirinho, com a palavra. Boa noite a todos. Muito prazer estar aqui. Eu quero iniciar essa apresentação com um ditado: América do Sul, juntos seremos melhores. Já explicado como que chegamos a esse ponto, elaboramos 10 perguntas. Vamos apresentar aqui as perguntas e as respostas que nos passaram dos respectivos países. Antes, porém, para que nós possamos conhecer um pouco de cada país, nós temos aqui a apresentação da nossa comissão, o presidente, Carlos Alberto Garcia, os membros dessa comissão, o professor Almir, Carlos Alberto Camilo Nascimento, que sou eu, com esse apelido já explicado aqui, Marcelo Ferreira Miranda, são os componentes da comissão Mercosul. Bom, então nós temos aí os nossos países aí com o seu PIB, com o seu DH e com a sua população. Então, apenas para nós iniciarmos essa apresentação, identificarmos aqui de cada país qual é o seu PIB, qual é o seu IDH e qual é a sua população. Então, a explicação do PIB ali, Produto Interno Bruto, que indica a soma de todos os bens produzidos no país em um ano. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, elaborado pelas Organizações Unidas para avaliar a qualidade de vida da população, considerando 3 indicadores de renda, que é o PIB, a educação, a média de anos de educação dos adultos acima de 25 anos, e a expectativa de escolaridade de crianças e saúde e expectativa de vida. Então, a primeira pergunta que foi colocada para todos, e a nossa intenção era, esse é o pontapé inicial para que nós possamos conhecer a realidade da educação física em todos os países da América do Sul, que nós conhecemos pouco, eu particularmente conheço alguns países, mas conhecemos pouco ainda os nossos países irmãos fronteiriços. Né? Então, a primeira pergunta: quais são os cursos de nível superior em educação física reconhecidos pelo governo? Então, nós temos aqui a Argentina, com o seu título de graduação, professorado universitário e licenciatura, a pós-graduação, maestria e especializações. Existem alguns termos aqui que possam não ser bem compreendidos por nós, mas a nossa intenção aqui, eu não tenho como responder de cada país aqui, entrar em profundidade e explicar para vocês, porque essas perguntas foram passadas para nós e nós estamos expondo aqui. Ao final, nós temos aqui quem é que colaborou para fornecer essas perguntas para nós. Então, a Bolívia, técnico superior. O Brasil, licenciatura, bacharelado, especialização, mestrado, doutorado. O Chile nós não conseguimos ainda, esperamos brevemente ter os dados do Chile. E a Colômbia, licenciado. Ainda a repetição da primeira pergunta. A cada 2 slides a pergunta é a mesma. E temos os demais países. Equador, a resposta do Equador, as carreiras profissionais para educação física e treinamento esportivo. O Paraguai, licenciatura, mestrados e doutorados. Peru, curso de pós-graduação, curso de especialização e algum tema relacionado com educação física e deporte. Recreação, reabilitação física, diplomados em temas concretos.
Uruguai também é um outro país que nós ainda não conseguimos obter os resultados, as respostas. Venezuela, licenciado em Educação Física pelo Instituto Nacional de Pedagógicos, licenciado em Educação Física, Desporto e Recreação pela Universidade de Zulia e licenciado em Educação Física, Universidade Ibero-Americana. Então, a segunda pergunta, qual é a carga horária desses cursos? Então, na Argentina, professorado 3.800, licenciatura 4.200, Bolívia, 2.000 horas para técnico superior e 2.800 para licenciatura. Brasil, licenciatura 2.800 horas, bacharelado 3.200, especialização 360, mestrado profissional 1.470 e doutorado a média de 4 anos. E no doutorado nós não temos uma carga estabelecida. O Chile, não temos os dados, tanto o Chile como o Uruguai, da primeira até a última pergunta, nós não temos dados desses dois países. Colômbia, 5 anos, crédito de 160, 180 horas total. Como está a primeira vez que apareceu a palavra créditos aqui, é interessante que nós saibamos se o crédito corresponde, no nosso caso aqui, a 15 horas, cada crédito. Não sabemos se esses créditos aqui também têm a mesma correspondência. Okay? Bom, segundo bloco aí, Equador, sem resposta. Paraguai, 2.800 horas. O Peru, 1.200 horas ao ano para os cursos de pós-graduação. E se sugere 180 horas a mais para a especialização do semestre a 4 semestres, de 2 semestres a 4 semestres. Venezuela, sua carga horária está determinada por 4 a 5 anos, estudos e unidades de créditos. Terceira pergunta. Existe alguma entidade organizativa dos profissionais de educação física reconhecida pelo governo? Equador, Colégio de Profissionais de Educação Física, Associação de Treinadores Esportivos, e está em formação Associação e Faculdades e Carreiras de Educação Física do Equador. Paraguai, Associação de Professores de Educação Física do Paraguai. Peru, Associação de Professores de Educação Física, reconhecido pelo Instituto Peruano de Esporte, por o Ministério da Educação. Venezuela, não existe nenhuma organização nacional que represente os profissionais de educação física e menos reconhecida pelo governo nacional. Parece que eu soltei parece que eu passei batido aqui na terceira, né? Argentina não possui. Bolívia, Federação de Esporte Estudantil Formativo. O Brasil, CONFEF, pela Lei 9696/98, e sindicatos. São as entidades reconhecidas pelo governo. Colômbia, Associação Colombiana de Professores de Educação Física. Esse já foi dito. Quarta pergunta. O que é necessário profissional para atuar no mercado de trabalho? Argentina, se requer o título de graduação. Bolívia, título em provisão nacional que outorga, no caso dos mestres do Ministério da Educação e no caso licenciados pela Universidade Autônoma Gabriel René Moreno. Brasil, registro no sistema CONFEF-CREPS com obtenção de cédula de identidade profissional. Colômbia, não há exigência. Segundo bloco da quarta pergunta, Equador, requer o título de 3º nível para trabalhar em educação física. Paraguai, título de professor ou de licenciado. Peru, tem um título reconhecido pelo governo, título profissional bacharelado, entendo que seja bacharelado, e estudo de pós-graduação. Venezuela, título de profissional de alguma carreira universitária e muitas vezes gente com experiência para a demanda que é maior do que a oferta de profissionais. A quinta pergunta. Existe algum curso técnico de educação física reconhecido pelo governo? Argentina, sim, outorgados pelo Instituto Nacional de Esporte e outorga o título de treinador nacional. Bolívia não, Brasil não, Chile, sem informação, Colômbia,
técnico em esporte oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem. Segundo bloco da quinta pergunta, Equador, não, há déficit desses cursos. Paraguai, não. Peru, só diretor em técnico em futebol, avaliado pela Federação Peruana de Futebol e pelo governo central. Estão a cargo pelos institutos superiores tecnológicos. Venezuela, não há curso técnico universitário, só há um técnico médio em educação média de promotores desportivos, pelas escolas técnicas. A sexta pergunta, se existe curso antes mencionado, qual é a carga horária desses cursos? Então, na Argentina, 1.500, Bolívia, como não tinha, e Brasil, sem resposta. Colômbia, 2 anos. Segundo bloco, Equador, sem resposta, Paraguai também. Peru, 2 anos a 4 semestres acadêmicos. Venezuela, 1 ano a mais de estudo em educação média diversificada. Sétima pergunta. Qual é a lei e as resoluções que tratam da formação profissional de educação física? Então, na Argentina, a Lei de Educação Superior. Bolívia, a nova lei número 070, denominada Avelino Sinani, de Alizardo Pérez, que é general e regula a formação de todos os mestres. No caso de nível de licenciatura, o artigo 92 da Constituição Política do Estado. Brasil é a Lei 9394/96, Lei de Diretrizes da Educação Brasileira, EDB, resolução do bacharelado, CNE, e também da licenciatura, formação de professores de educação básica. Colômbia, Lei Geral da Educação, a Lei de 115 de 1994 e a Lei de 30 de, parece que faltou um mês, de 1992, que organizou o Serviço Público da Educação Superior. Segundo bloco da sétima pergunta, Equador, a parte pertinente à educação física que está em lei, existe a lei em desporte, educação física e recreação no Equador. Paraguai, Lei Geral da Educação número 1264. Peru, são várias. Hoje se encontra debatendo uma lei do professorado no parlamento para unificar todas as leis numa só lei. Venezuela, não há lei que regule formação de profissional de educação física. Oitava, quais são os órgãos que tratam da educação física a nível governamental? Então, na Argentina, a Secretaria de Esporte e a Nação e Ministério da Educação da Nação. Bolívia, Ministério da Educação através do Vice-Ministério do Esporte. Brasil, Ministério da Educação, Ministério do Esporte e Ministério da Saúde. Colômbia, Ministério da Educação Nacional. Segundo bloco, Equador, Ministério da Educação para a Educação Geral, Básica e Bacharelado, para o nível superior. Se encarrega a Secretaria de Educação Superior. No momento, existe um projeto chamado Plano de Melhorias para a Educação Física e Educação Superior, que foi trabalhado por vários organismos educativos e esportivos do país, que será considerado como política de governo. Paraguai, Secretaria Nacional de Esporte, Escola Nacional de Educação Física, Ministério da Educação e Cultura. Peru, Ministério da Educação, através de sua área educacional e esporte, cultura, recreação e através do Instituto Peruano do Esporte. Venezuela, Ministério do Poder Popular para a Educação e Ministério do Poder Popular para o Esporte. A nona pergunta, quais são os órgãos que tratam do esporte a nível governamental? Então, a Argentina, a Secretaria de Esporte, Comitê Olímpico Argentino. Bolívia, Comitê Olímpico Boliviano, Vice-Ministério do Esporte e Serviços Departamentais do Esporte. Brasil, Ministério do Esporte. Colômbia, Instituto Colombiano da Juventude e de Esportes. E órgãos departamentais e órgãos municipais. Segundo bloco,
o Ministério do Esporte, o Comitê Olímpico Equatoriano, a Federação Nacional do Esporte, as associações nacionais por esporte e federações provinciais do esporte. Paraguai, Secretaria Nacional do Esporte, Comitê Olímpico, Paraguai. Peru, Ministério da Educação, Instituto Peruano de Esporte e municipalidades. Venezuela, Ministério do Poder Popular do Esporte, nível nacional, e os institutos de esporte regional, em nível regionais. A 10ª e a última pergunta: quais são os cursos de pós-graduação existentes no país? Argentina, maestria e especializações. Bolívia, todavia não existe o caso específico da educação física. Brasil, lato sensu, especialização, estrito sensu, mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado. Colômbia, especialização e maestria. Segundo bloco da última pergunta, Equador, existem maestrias em docência da cultura física, treinamento esportivo e recreação. Paraguai, maestrias e doutorados. Peru, pós-graduação em ramos de educação física e esporte. Venezuela, maestrias em recreação, esporte para todos, maestria em fisiologia do esforço físico, especialidade em administração desportiva, especialidade em periodismo desportivo, e não há programas doutorais nessa área. Então, como eu disse para vocês no início, estão aqui os profissionais que nos forneceram as respostas diante das perguntas que nós colocamos. Argentina, Rodolfo Boaventura, aqui os nossos agradecimentos. Paraguai, professor Amilco Coleman. Bolívia, professor Adalib Bismarck. Colômbia, professor Dr. Luiz Felipe. Venezuela, professor Dr. Redi Cabreira. Brasil, Dr. José Fernandes. Equador, Fabian Efrem. Peru, professor Guido Flores Marchand Lima. Tá? Então, dando por encerrado a nossa apresentação aqui, vou reforçar o que eu disse anteriormente. Esse é o pontapé inicial, que nós estamos querendo conhecer melhor a educação física nos países da América Latina, e essas respostas aqui, particularmente, nós não temos ainda como aprofundá-las, nós aqui, a não ser que nós tenhamos aqui algum dos profissionais dos quais eu citei, que eu acredito que não, que deve estar lá na eleição, né, provavelmente, pode ser melhor estar explicado pela mesa, né, mas, de qualquer forma, as perguntas que vocês venham a fazer, se a mesa não puder responder, será repassada a esses representantes dos respectivos países. Muito obrigado.